E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal do YouTube Just Pearly Things. Obrigada por assistir. Desculpe, eu não fiz um show esta noite. Meu telefone e computador travaram do nada, precisei consertar, mas amanhã voltamos à ação. Eu queria falar sobre como percebi que minha vida inteira era praticamente uma mentira. E eu fiz isso através de pesquisas para o meu documentário sobre o divórcio. Para quem não sabe, antes de ser desmonetizado, eu tinha um programa grande no YouTube. Esse programa no YouTube era de debate, onde eu era meio uma mulher infame. Eu era amada por alguns e odiada por muitos. E nós apenas debatíamos sobre as dinâmicas modernas de namoro. Agora o show ficou muito maior e então eu fui desmonetizada. Mas, basicamente, eu entrevistei 1000 mulheres enquanto eu estava fazendo este show. E enquanto eu estava fazendo o show, eu fiz todas essas entrevistas para um documentário sobre divórcio. Acabou que, meio que acabou sendo adiado porque eu fiquei sem dinheiro, porque é uma longa história. Mas isso não é importante. Mas quando eu estava entrevistando os caras para o documentário sobre divórcio, essencialmente, comecei a perceber, de certa forma, as mentiras da minha infância. Então, as mulheres são muito melhores na destruição de reputações. E quando eu estava entrevistando esses homens, e eles me contavam o lado deles de, por exemplo, uma história de divórcio. E eu diria, a típica história de divórcio que eu ouvi era tipo, cara e garota se juntam, eles se casam. Depois do filho, o sexo parava. Às vezes eles traíam, às vezes não. Mas muitas vezes o cara suportava um casamento super sem sexo. E geralmente por anos a mulher arruinava a reputação do homem. Então, por anos, mulheres, nós ficamos realmente irritadas. E então ocorrem essas explosões emocionais. E durante essas explosões, contamos histórias que simplesmente não são verdadeiras ou super exageradas. Frequentemente, as mulheres sugeriam que esses homens eram abusivos, narcisistas ou negligentes, sabe? Tipo, seja lá o que fosse. E então, quando a mulher pedia o divórcio, ela já tinha um caso construído e muitas vezes não só teria as coisas que ela disse pela cidade, mas também teria tipo, fotos na casa, você sabe. Muitos desses caras não esperavam e são surpreendidos pelo divórcio, sendo prejudicados no tribunal porque por anos ela vem construindo um caso. E eu percebi que muitas das histórias que eu vi enquanto crescia sobre pessoas na minha cidade natal ou na minha escola simplesmente não eram verdadeiras. E quase me fez ter esses óculos. Tipo, desapareceram do que eu costumava ver. Agora, um exemplo que pensei era essa garota da minha cidade natal cujos pais se divorciaram. E eu sempre ouvi dizer que o pai era abusivo e alcoólatra e todas essas coisas. Mas eu estive perto do pai e nunca vi isso por mim mesma. Ele sempre foi gentil comigo, mas você sabe que era algo que eu via da mãe. E essas eram pessoas que eu nem conhecia. E então, desculpe, eu não era parente, tipo, eu nem estava na casa. E essa mulher me dizia isso. Eles acabaram se divorciando. E obviamente, como uma criança, você vai acreditar na mãe. Você não vai pensar que um adulto está mentindo pra você. E foi por volta dos 16 aos 18 anos. Quando muitos de nós, como crianças, percebemos que as mães estavam exagerando ou algo assim, mas talvez não exagerando, nós meio que percebemos que as mães estavam um pouco fora ou as histórias não eram completamente verdadeiras. Mas quando eu fiz esses documentários sobre divórcio, percebi que praticamente todas as histórias que as mulheres contam são tipo mentiras, tipo 100%. Uma garota tinha um pai que estava em serviço e
sabe, ela dizia como, sabe, ele traiu e dá. E então eu percebi que ela estava super acima do peso e não estava quando eles se casaram. E ela também tinha traído, mas deixou essa parte de fora. Havia outra mulher que tinha um pai calado. Né, o boato na cidade era que ele tinha esse temperamento em casa, né? Com o tempo percebi que esses caras estão bem e as mães são loucas, né? Lembro do primeiro casal que se divorciou, mas todos sabiam que essa mãe era louca. Ninguém questionava mulheres que gritavam abuso, especialmente naquela época. Depois percebi que essas tias e mães só mentiam, todas loucas. E fica ainda pior pra mim agora, porque haverá mulheres que eu conheço pessoalmente e eu realmente as amo como pessoas, mas elas me contam uma história sobre algum cara sendo abusivo e você só precisa sentar e ouvir ou vai discutir com elas sobre a história que contam? Eu não sei, é uma situação muito desconfortável, pois você sabe a verdade, sabe que estão exagerando, mas precisa ficar ali ouvindo. E eu percebi, acho que os homens em geral têm uma capacidade muito maior, né? Eles são muito melhores em perceber quando algo é verdadeiro versus falso. E você pode ver isso nas decisões de compra deles. Como as mulheres, você sabe, eles vão nos vender algo que diz que vamos parecer 10 anos mais jovens e nós simplesmente compramos, certo? Eles nos vendem um produto prometendo resolver nossos problemas e nós compramos. Tipo, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe adorava ir a esses palestrantes motivacionais e meu pai, ele apenas dizia que isso era besteira, bobagem, o que seja. Tipo, ele sempre dizia que por algum motivo não gostava deles. E eu me lembro, meu Deus, tem aquele cara, o cara Jason, né, o segredo ou algo assim. Meu Deus, minha mãe adorava ele, mas era uma fraude total. Enfim, resumindo a história. Eu acho que os homens têm que passar pela vida assim, onde eles têm que passar pela vida apenas ouvindo todas essas coisas que simplesmente não são verdadeiras e têm que concordar com a cabeça. Seja na escola, quando eles impõem coisas como a culpa branca, sabe? Você é mal por ser um homem branco. Ou é no trabalho, onde as senhoras do Recursos Humanos ficam te vigiando. E quando você vê os lugares que os homens estão deixando, como escolas, corporações americanas, propriedade de casa, de certa forma. Talvez isso não se aplique, mas são todos os lugares, na verdade, porque se eles conseguem a casa, geralmente é com a esposa. Mas são todos os lugares que os homens têm que ouvir besteiras. E é como se os homens quase preferissem simplesmente não ouvir as besteiras e apenas ter silêncio. De qualquer forma, isso é o que eu penso, indo por esse buraco de coelho, me fez perceber que praticamente todas as mães mentiam sobre seus maridos. Além disso, praticamente todas as oportunidades que me foram dadas na vida foram porque eu era uma mulher. Minha carreira esportiva inteira é praticamente uma mentira. Porque isso nem deveria existir, mesmo tendo sido divertido. Aliás, debati sobre isso hoje e foi engraçado. Assistam, vou colocar o link, mas sim. Obrigada por assistir. Amanhã volto à programação normal. Se quiserem, inscrevam-se no audacitynetwork.com para apoiar. Amo vocês. Até a próxima. Tchau!